desistimos de seguir, desistimos de crer que há um Deus todo-poderoso ao nosso lado, pronto para nos socorrer. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, mais uma vez, se mostra fiel e companheiro. Amados, se houve nessa noite alguma coisa que queria atrapalhar o trabalhar de Deus, foi repreendido já. Por Deus está nesse lugar. E aonde a presença de Deus está, o lugar se torna santo. Não há mais um lugar para coisas carnais, pois a presença de Deus está no nosso meio. Ele nos diz: estou contigo, seja na água, seja no fogo. E também, se precisar, estarei contigo no deserto. E aonde quer que tu vá, eu contigo estarei. No texto que lemos lá em Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14, a gente vê ali a libertação do povo. O povo é libertado, Faraó liberta Israel, e quando Israel está tomando o seu caminho, Faraó se arrepende. Faraó se arrepende de ter libertado o povo de Israel. Faraó começa a persegui-los, e eles estão desrespeitados, estão querendo se afastar o quanto antes de Faraó. O quanto mais depressa eles estão correndo, mas chega, irmão, em frente ao mar. Em frente ao mar vermelho. Irmãos, quantas vezes nós queremos nos distanciar dos nossos problemas, quantas vezes nós queremos nos afastar dos nossos adversários, e quanto mais nós corremos, queremos nos distanciar deles, nos deparamos, nos confrontamos com algum problema maior, com alguma dificuldade maior em nossas vidas. Foi isso que estava acontecendo com o povo naquela hora. Eles estavam correndo de Faraó, mas eles se deparam com uma adversidade, com um problema maior e até mais difícil de ser ultrapassado do que já era Faraó. E o povo começa a se lamentar, começa a questionar, começa a pressionar a Moisés. E Moisés, ele recorre tão somente ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes, diante dos nossos problemas, irmãos, nós nos esquecemos de recorrer ao Deus Todo-Poderoso, que é, vamos colocar a figura de Faraó como a figura dos nossos problemas, como a figura dos nossos adversários, que é superior aos nossos problemas, que é superior aos nossos adversários, que é superior ao mar de dificuldades que está na nossa vida, que é superior a tudo aquilo que nós estamos passando. Muitas vezes nós esquecemos de recorrer a esse Deus. E Moisés, naquele momento, recorre ao Senhor. E o Senhor, irmão, não fecha o ouvido para o seu servo. Irmão, o Senhor não vai tampar os seus ouvidos para a tua súplica, para a tua oração. Jamais o Senhor vai virar as costas para um amado seu. Irmãos, Ele vai te escutar, mesmo que Ele não te responda, mas o efeito da tua oração, tu estás orando ao Deus. Primeira coisa não é te responder, é Ele te ouvir. E o Senhor está prontamente sempre para nos ouvir. Mas nós às vezes pensamos que o Senhor não nos escuta, não está nos ouvindo, porque o Senhor de imediato não nos traz a resposta, não nos traz a solução. Isso não quer dizer que o Senhor não está a nos escutar. Moisés, diante do mar, clama ao Senhor. Moisés olha para trás e vê Faraó e os seus cavaleiros se aproximando. Moisés olha para frente e não tem para onde ir. Moisés, na sua infinita humildade também, obediência e sabedoria, pois o servo do Senhor, diante das tribulações, diante de problemas, tem que ter sabedoria também. Moisés vai e clama ao Deus. Moisés
busca o Senhor dos Exércitos. Moisés recorre somente àquele que poderia livrá-lo naquele momento e somente àquele que poderia dar vitória ao povo de Israel. Moisés clama ao Senhor e o Senhor automaticamente pergunta a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Ora, Senhor, tu estás a nos pedir que marchem. Tu não estás vendo que há um mar em nossa frente, que há uma barreira imensa que nos impede de nos distanciar de Faraó. O Senhor diz: marcha, Moisés. Segue em frente, Moisés. Não se importe com o problema, não se importe com o mar que está na sua frente. Desde que isso eu resolvo. Só atenda, só acate aquilo que eu estou te pedindo. Marcha. Não olha para trás, segue em frente. Levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar, e tu verás a bênção que eu lhe vou. Irmãos, clame ao Senhor diante do mar de problemas, o mar de dificuldades. Clame ao Senhor e erga as suas mãos para o céu. E veja o agir de Deus na sua vida também hoje, irmão. Ele disse a Moisés: levanta a tua vara e estenda a tua mão e vê o que eu vou fazer por você. Clamou a mim. Agora estenda a tua mão e vê o agir de Deus na nossa vida hoje, irmão. Levantemos as nossas mãos como forma de adoração ao nosso Deus. E nós iremos ver o agir perfeito do nosso Senhor em nossa vida. Diante do mar de dificuldade, nós iremos ver. E outra coisa, diante desse problema, diante desse mar, saiba que o Senhor, Ele pode ser não. Ele quer ser glorificado. Ele quer ser exaltado diante da sua dificuldade. E muitas vezes abrimos a nossa boca para murmurar, para nos queixar, para nos lamentar. E esquecemos que tudo que acontece em nossa vida há um propósito. E esse propósito é que Deus ia ser exaltado e glorificado em nossa dificuldade. Porque lá na frente Ele diz: e eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás de vocês. E eu serei glorificado em Faraó, e dentro do seu exército, e no meio dos seus carros, e no meio dos seus cavaleiros, eu serei glorificado ali. Eles saberão que eu sou o Senhor. Eles saberão que eu sou todo-poderoso. Eu estou dizendo hoje para a igreja: não se preocupe com o mar que está na sua frente. Eu quero ser e você glorificado diante da turbulência da tua vida, diante dos problemas que tu estás passando. Eles verão que eu sou Deus. Eles me glorificarão. Eles se renderão à minha soberania. É isso que o Senhor está dizendo. Não se importa com o mar, se importa tão somente que eu esteja do teu lado. E se eu estiver contigo, certamente tu louvarás em canto novo, canto de vitória. A igreja do Senhor, irmão, está acompanhada pelo general dos generais. E não há Faraó que irá nos impedir. Não há mar vermelho que fará que a igreja do Senhor pare. Não, nada nem ninguém pode contra Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor mostra que Ele é dono de tudo e de todos. Ele domina Faraó. O Senhor domina o teu problema. Se o teu problema é o mar, Ele vai abrir. O Senhor está dizendo: eu partirei ao meio do teu problema. Eu irei esmagalhar o teu problema. Eu domino o teu problema. Eu sou o Senhor do teu problema. Porque eu sou Deus.
Irmão, o Senhor só não vai, irmão, dividir, partir nosso problema ao meio, como Ele irá destruí-lo. Porque o povo de Israel passa pelo mar, e o mar cai por cima de Faraó e seu exército. A providência de Deus vai cair sobre nossas vidas. É isso que o Deus está mostrando para a igreja. Olha, não se pode não, passa, vocês vão passar ilesos, nada acontecerá com vocês. E a minha providência vai sobrecair em suas vidas. Eu vou exterminar os seus problemas, eu vou partir ao meio e eu exterminarei os seus problemas. Eu solucionarei o seu problema. Eu fiz assim com o exército de Israel. Por que não vou fazer contigo hoje, igreja? Estende suas mãos aos céus e clama ao Deus Todo-Poderoso. Ele com certeza te ouvirá. O mar de problemas não te afogará. Deus é Deus de todos os elementos. Domina o sol, domina o vento, o fogo e domina o mar. E se vir Faraó, dominado pelo Senhor ele será. Todos e tudo obedecem ao Deus Todo-Poderoso. E o Senhor mostrou que estava com o povo. Porque existia o quê? O anjo, a nuvem e o fogo eram meios visíveis da orientação, da proteção, da segurança e presença divina. Deus está dizendo, olha, eu estou presente, eu estou do seu lado. A nuvem que acompanhava Israel, a coluna de fogo, não era por acaso, era Deus dizendo, olha, eu estou orientando o meu povo nesse momento, eu estou protegendo o meu povo nesse momento, eu estou livrando o meu povo nesse momento, eu estou presente com o meu povo nesse momento. Sintam a minha presença, Moisés, sinta Israel a minha presença, sinta a igreja a minha presença, diante dos meus inimigos, eu estou presente. Calem, não murem mais, o Senhor peleja por nós. Saibam disso, igreja, o Senhor está presente hoje também. O Senhor pegou aqueles elementos, deixou bem visível, como forma de dizer, olha, eu faço isso com vocês, com meus povos, e eu quero dar vitória ao meu povo. E nada impedirá o meu adversário, não é Faraó, nada impedirá, ninguém irá se ousar atentar contra os braços fortes do Senhor. O Senhor prova e mostra que está conosco na água. O Senhor, além de estar conosco na água, o Senhor está conosco no fogo. Se a prova é diante do mar, o Senhor está conosco. Se a prova é de fogo, aí é que ele está, irmão. Vocês se lembram? O pastor até mencionou ontem, e eu disse, meu Deus, amanhã eu vou falar um trecho sobre isso aí. Mas o pastor mencionou os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, cheio de grandeza, recebe uma ordem para não voltar atrás. O rei daquela época era obrigado, com um anel que somente o rei tinha, que os monarcas tinham, que passavam adiante, eles pegavam o anel, melavam de tinta e cravavam sobre esse documento. Para que o rei não viesse se arrepender depois. Para que o rei não viesse voltar atrás. Olha, tu falaste, mas para que você não venha dizer que não falou isso, que não proclamou essa ordem, então você pega o seu anel, rei, e diante do juiz, diante da autoridade, você crava isso aí, coloca o seu anel. E o rei fez isso. Que em qualquer momento, não importasse a hora, não importasse o tempo, todos viessem a escutar som de buzina,
de trompete, de harpa, todos nós conhecemos essa história, viesse adorar ao Deus constituído pelo rei. Viesse se prostrar, viesse se ajoelhar diante desse Deus estranho. Chegam alguns homens fofoqueiros, naquela época também tinha, vê que esses 3 homens que eram constituídos, que Sadraque, Mesaque e Abednego não eram simples homens. Se você pegar o texto, você vai ver que eles eram constituídos ali naquela província. Vê eles que são 3 homens de destaque, não obedecendo uma ordem dada pelo rei. Esses fuxiqueiros, que hoje também existem, correm para o rei dizendo: olha, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles lá que eles estão constituídos lá na província, não estão obedecendo a sua ordem. Quando se toca tudo que é espécie de instrumento, eles não estão se ajoelhando, não estão se prostrando aquilo que foi proclamado, aquilo que foi assinado por ti, a ordem dada por ti. E o rei fala: será? Chama eles aqui. E eles vão diante ao rei. Chega diante do rei. O rei pergunta: é verdade isso que eles me disseram? Toda vez que se tocam buzinas, harpas, tambores, vocês não estão se prostrando diante dos deuses estranhos lá daquela época? E eles não estão fazendo isso não. E por quê? Irmão, eles não querem nem conversar com ele. Eles dizem: olha, eu não tenho nada a ver com isso, nós não temos nada a ver com isso, entendeu? Nós estamos dizendo que nós não vamos fazer, independente do que aconteça, nós não iremos nos prostrar diante de ti, nós não iremos nos prostrar diante dos teus deuses, é isso que nós temos a falar, nada mais. E o rei se espanta, irmão. Porque todo aquele que assim não fizer, seria lançado num forno que já ardia lá, já estava ligado para esses desobedientes. E o rei aposta bem. Então o rei chama os guardas e diz: ó, pega esses 3 valentões, lança eles na fornalha, mas antes de lançá-los, aquece essa fornalha 7 vezes mais. E assim fizeram. Mas antes deles serem lançados, o que é que eles dizem ao rei? Olha, nós não iremos nos prostrar diante de ti. Nós temos um Deus que é todo poderoso para nos livrar dessa prova. Nós temos um Deus que é todo poderoso para nos livrar da tua ira, da tua mão, da tua astúcia. Eu e meus 2 amigos, nós temos aqui, temos esse Deus, servimos esse Deus, e só a Ele nós nos prostraremos. O que o Senhor está dizendo? Hoje aqui na igreja, olha, não se prostre diante dos seus problemas, prostre só diante de mim. O seu ansiedade, os seus problemas, não merece que você se prostre diante dele. Agora, se prostre diante de mim e vê o meu amigo. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: ó, diante dos teus deuses, diante de ti, diante dessa armadilha, nós não iremos nos prostrar. Mas diante desse Deus, que tem todo o poder para nos livrar da tua mão, a Ele nós adoraremos, diante dele nós nos prostraremos, e se Ele quiser nos livrar desse problema, dessa prova, Ele vai. E se Ele não quiser, continuará sendo nosso Deus. Não haverá outro Deus que receberá a minha oração, gente. Diga isso sobre o problema, ó, diante de ti, problema. Diante dessa dificuldade que está passando hoje, diga: eu não vou me prostrar. Não se prostre, irmão, diante do problema. Não se prostre, irmão, diante das dificuldades. Se prostre diante daquele que vai aqui com você. Se prostre diante dele, somente dele. E se ele quiser te livrar, ele assim fará. E se não quiser, continue prostrado, adorando, glorificando e exaltando esse Deus. Porque não é porque ele deixou de fazer que ele deixará de ser Deus. Não é, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego é pego e é jogado dentro da fornalha. A leitura nos mostra
que aqueles guardas que levaram e lançaram eles lá, morreram, de tão quente que estava, pois o rei havia mandado aquecer 7 vezes mais. Então a gente só pensa que a providência de Deus é dentro da fornalha, irmão. Porque se Deus não tivesse com o Sadraque, Mesaque e Abednego, ao chegar na porta da fornalha, eles já estariam forçados, já estariam mortos. Pois isso aconteceu com os guardas, aqueles que levaram. Mas Deus já começa a nos livrar antes que nós venhamos entrar no problema. Antes que nós venhamos entrar dentro dessa fornalha de fogo, Deus está dizendo: olha, eu estou contigo. Entra lá, nada vai te acontecer. E eles não sabem. E o que acontece? Os guardas morreram. E o rei de longe começa a ver homens andando, passeando ali dentro da fornalha. E o rei pergunta: olha, nós estamos quantos lá dentro? 3. E por que tem 4? Porque os meus olhos não têm 4. Porque eu estou vendo mais um. E esse é semelhante ao Filho de Deus. Esse é glorioso. Esse quarto homem que está na companhia de Sadraque, de Mesaque e Abednego é glorioso, é poderoso, é iluminado. Meus olhos estão usando 4. Você não ficará embaraçado diante da sua prova. Deus deixará os nossos adversários, os nossos problemas embaraçados. Foi isso que aconteceu com o rei. Ele ficou atordoado. Olha, eu jogo 4 aqui, eu jogo 3 e 4, como pode isso? O que é que está vendo o agir de Deus? Às vezes nós não entendemos, irmãos, mas o agir de Deus nos livrará das mãos dos nossos inimigos. O rei não estava entendendo o que estava se passando, mas Deus estava agindo e livrando Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas vezes não entendemos trabalhar do Senhor. E o Senhor está nos livrando, está solucionando nossos problemas. Muitas vezes queremos de um jeito. Ou você pensa que Sadraque, Mesaque e Abednego não queriam nem ser lançado ali? Eles não queriam, irmão. Mas Deus assim permitiu. E se Deus está permitindo essa prova na sua vida, o desfecho, o andar, irmão, do jeito que está, não é porque ele se abandonou. Ele está trabalhando do jeito dele. E o agir de Deus, muitas vezes nós não entendemos. Mas ele não nos abandona. E o rei fala: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para cá. Saiam e falem para mim desse Deus. Eu quero conhecer. E aí já é diferente, irmão. Os nossos adversários, o adversário da igreja, os adversários da igreja do Senhor, eles também proclamarão o nome de Deus. Eles também adorarão o nome do Senhor. Foi isso que Deus fez lá com Moisés. E eu serei glorificado no meio de Faraó e do seu exército. E o rei, o Sadraque, Mesaque e Abednego, também diz: olha, todo o meu reino, aonde quer que vocês ouvirem, só adorem, se prostrem diante do Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Até eu agora me prostrarei diante desse Deus. Até eu adorarei a esse Deus. A tua prova pode converter, irmão, pode transformar a vida. Os teus adversários possam se aliar contigo e juntos adorarem ao Senhor. É o trabalho de Deus. Se é na prova de fogo que ele agir dessa forma, assim ele agirá, irmão. Porque eu não mudo o caráter do Senhor. Quem molda o meu caráter é Ele. Quem molda o teu caráter, quem dirige a tua vida é o Senhor, e Ele faz do jeito que Ele quer. O Senhor foi glorificado em Faraó, e o Senhor está sendo glorificado diante desse reino. O rei diz agora: olha, cancela esse documento. Vou escrever no outro, meter um anel, vou assinar embaixo. E agora eu digo que adore a esse Deus Todo-Poderoso. Que adore a esse Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da minha ira. Eu pensava que ninguém podia comigo, mas Sadraque, Mesaque e Abednego mostrou um Deus que pode comigo. Mostrou um Deus
Deus que deve ser adorado por mim também. Pense nisso, irmão. Estou contigo na água, estou contigo no fogo, estou contigo no deserto. Êxodo capítulo 21. Desculpe, Gênesis capítulo 21. Nascimento de Isaac. Nós conhecemos essa história também. O Senhor promete a Abraão, o Senhor promete a Sara. Nós conhecemos o andar nessa história. Abraão dá ouvido pela permissão de Deus a sua mulher e coabita com sua serva Agar. E Agar dá um filho a Abraão, que se chama Ismael. Posteriormente, o Senhor cumpre a promessa que havia feito a Sara e Abraão. E nasce Isaac. Agar incentiva o filho, a Ismael, a implicar, irmão. Porque eu estudei, eu pensava que ele estava correndo atrás para matar Isaac sem a faca. Não, eu estava estudando, era para implicar com o Isaac que era menor. Era para implicar, para zombar, para maltratá-lo, para até machucá-lo. E Agar incentiva o seu filho Ismael, também uma criança, a fazer isso. E Sara, vê que seu filho está passando por isso, chega para Abraão e fala: olha, e viu Sara que o filho de Agar, egípcia, que estava aqui de Abraão, zombava de Isaac. E ela disse a Abraão: deixa fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, com Isaac. E essa palavra pareceu muito dolorosa aos olhos de Abraão, por causa do seu filho Ismael. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal os teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaac será chamado a tua semente. Mas também, o filho dessa serva, Ismael, eu farei uma nação, por quanto também sua semente. Pense na dor de Abraão, pegar o seu filho e despachá-lo, mandar para longe, por causa de outro. E Abraão ele faz assim, ele pega Ismael com sua mãe e manda para o deserto. Mas vamos parar um pouco aí, irmão. Sara não queria somente que Agar fosse para longe, porque o menino estava implicando, não. Porque ela deixa bem claro, ó, deita fora a sua serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho Isaac. Sara estava pensando que poderia perder a bênção para Ismael, para Agar. E o Senhor jamais troca a sua bênção pela bênção de ninguém. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Sara não estava enxergando isso. O Senhor está dizendo hoje: olha, não importa o tempo, eu vou cumprir. E a bênção que eu te prometi não vai para ele. E a bênção que eu te falei, que eu disse que chegaria aqui, vai chegar em você, irmão. Porque foi o Senhor que te prometeu. Aquilo que o Senhor te prometeu, ninguém tomará. E Sara estava cega nesse respeito. Sara estava com medo. Se o Senhor pudesse transferir a bênção de Isaac para Ismael. Irmão, aquilo que o Senhor promete a mim e promete a você, jamais Ele vai deixar de cumprir. Não importa, irmão, se você está no deserto há muito tempo. Se o Senhor te prometeu, Ele cumprirá também. Se o Senhor te prometeu, Ele não dará a tua bênção, a tua promessa não irá para ninguém. A tua promessa será cumprida na tua vida. Não são os problemas que fará que Deus se esqueça das promessas feitas para você. E Abraão pega a sua serva, dá uma botija de água, pão,
e ele manda ir com seu filho pelo caminho. E ele chega ao deserto de Berseba. Chega um momento que essa água, que esse alimento acaba. E Agar olha para o seu filho, bota o seu filho debaixo de uma árvore e se distancia dele, para que não viesse ver o menino morrer. E no caminho Agar clama ao Senhor, mas aonde ela deixou também o menino clama a Deus também. E o anjo do Senhor aparece a Agar. E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. No deserto, Deus também te escuta. No deserto que tu está passando, irmão, Deus está presente também, irmão. Clama ao Senhor no deserto, que no deserto também há Deus. No deserto, Deus também opera. E ele fala para Agar: olha, não te preocupa não, pois o Senhor Todo-Poderoso escutou a voz daquele menino. O Senhor Todo-Poderoso está pronto a escutar a tua voz, meu irmão. Não importa. Ninguém tomará o que é teu. O que Deus te prometeu é teu. Tua bênção ninguém tomará. Na tua vida, nada deixará de acontecer. Se foi um homem, desconfie. Mas se for Deus, confie na palavra daquele que é fiel. E até no deserto, as promessas irão se cumprir na tua vida. No deserto tu não estás só. No deserto de dificuldade, tu não estás só. O Senhor está dizendo para a igreja: eu estou com a minha igreja no deserto também. Eu respondo ao meu povo no deserto. Deus te responderá. Deus não permitirá que tu vá ao deserto para perecer. Deus não permitiu que Agar e Ismael fossem ao deserto para perecer. Ele disse: olha, eu estou contigo. Eu escutei a voz do menino e eu irei agir em teu favor. Deus não irá nos deixar sozinhos no deserto para que nós venhamos perecer. No deserto, Deus também nos escuta e nos responde dizendo: não temas, estou contigo hoje. Estive contigo ontem, estou hoje, amanhã estarei. Não importa onde estiver, ao teu lado eu estarei. E era Deus comodo, que cresceu e habitou o deserto e foi cheio. E habitou o deserto de Parã, e a sua mãe tomou uma mulher da terra do Egito. Porque ele era semente de Abraão também. Não importa se era filho da terra de Abraão, mas ele era semente. E desde menino, a mulher, a sua mãe, tomou uma outra mulher que deu a ele. E ali também a promessa do Senhor se cumpriu na vida de Agar e Ismael. Não somente na vida de Sara, não somente na vida de Isaac e na vida de Abraão. Você está no deserto, as promessas do Senhor também se cumprirá na sua vida. Deus está dizendo: olha, eu estou aqui do teu lado. Eu não esqueci daquilo que te prometi. Eu estou contigo em todo o tempo. Para concluir, irmão, Atos 16. Capítulo 16, versículos 20 a 32. E apressando os magistrados disseram que os homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Nós conhecemos essa história de Paulo. E nos dispõe costumes que não nos é lícito receberem e praticar, visto que são romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados tiraram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muita coisa, os lançaram na prisão, mandando carcereiros os guardados com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam um hino a Deus, e
e outros presos nesse estado. Diante da cadeia de problemas que te cercam, não blasfeme. Ore ao Senhor, louve ao Senhor, cante ao Senhor, mas cante com a força da sua alma, até o limite que você puder, para os seus inimigos, para aqueles que estão ao seu redor, escute também o seu louvor a Deus. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces daquele cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram todas as prisões de fogo. Irmão, o Senhor se mostrou presente e do lado de Paulo também ali preso, irmão. De Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles foram humilhados, eles foram levados à presença dos homens, tiraram as suas vestes, açoitaram eles, lançaram eles no cárcere, prenderam seus pés no tronco para que eles não viessem fugir, botaram um carcereiro somente lá na sua cela, tomando conta deles para que ninguém viesse libertá-los, para que eles não possam fugir. Mas eles não começaram a murmurar: Senhor, por que, Senhor? Estava fazendo sua vontade, eu vim aqui porque tu me mandaste aqui. Por que isso aconteceu comigo, Deus? Eu não mereço isso. Eles não. Eles oraram a Deus, dizendo: Senhor, escuta-me. Senhor, ouve-me. Senhor, atenta-me para minhas orações, Senhor. Olha para a minha tribulação. E eles começaram a orar, eles começaram a louvar, eles começaram a adorar o Senhor Todo-Poderoso. E algo sobrenatural aconteceu, irmão. O Senhor respondeu a oração de Paulo e de Silas. Sobreveio um tão grande terremoto, irmão. O agir de Deus é grande e poderoso para derrubar as cadeias de problemas que nos cercam. Em vez de murmurar, louvemos ao Senhor. Em vez de chorar de tristeza, chore na presença de Deus, que Deus irá nos responder. E mais à frente, acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já eram libertados. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não se faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todos trêmulos se prostrou a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu venha fazer para me salvar? E Paulo disse: Silas disse a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo de tu e tua casa. Amados, mais uma vez eu digo: a tua aprovação, seja na água, no fogo, no deserto ou na prisão, é para a glorificação de Deus, é para a exaltação do Senhor. Porque Paulo ali na aprovação orou, louvou, cantou hinos ao Senhor. E almas se renderam ao nosso Deus. Pois ele diz: creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Amados, a família daquele carcereiro se rendeu diante do Deus Todo-Poderoso. Há um propósito no momento que tu estás passando. Há um propósito de Deus na tua vida. Por causa dessa prova que tu estás vivendo. Sabe Deus, mas há. Só Ele sabe, mas creia nesse Deus. Em vez de murmurar, louve a Ele, ore a Ele. E o resultado lá aparecerá, com certeza. O louvor abre as portas das prisões. Espancados e presos, muitas vezes somos. Paulo e Silas foram. Mas eles, cantando o hino de louvor, nos dão um exemplo. Uma música cantada diretamente do coração para Deus. A relação entre a música dele e a sua libertação sobrenatural através do terremoto não pode passar desapercebida. Verdade. O louvor dirigido a Deus é respondido também. Pode abrir portas de prisões, pode te tirar da fornalha, pode te levantar e te erguer das águas desse mar. Um homem foi convertido, sua família foi salva. E o cativeiro satânico, que muitas vezes ronda nossas vidas,
será destruído para adorarmos ao Senhor. Porque também hoje em dia o louvor e a nossa oração fará diferença, fará com que todas as correntes sejam quebradas, que todas as fornalhas sejam apagadas, que todo o mar venha a ser aberto, que todo o deserto haja água, porque Deus está conosco. Quando se está servindo a Deus, não há jeito. Mesmo que nós não venhamos querer ser vitoriosos, a vitória do povo de Deus. E as coisas que não saem do jeito que eu e você planejamos, tenha certeza, o agir de Deus é melhor do que o nosso. Aprenda hoje e glorifique o Senhor em todo o tempo de sua vida.